E aí, galera, é sempre muito bom conversar com todos vocês. Espero que estejam ótimos e que quando a gente se encontre, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos bater aquela foto, falar sobre o Ceará. Eu estava num pastel ontem lá no José Walter e encontrei alguns amigos que nos acompanham aqui pelo canal e foi muito legal a gente conversar. Batemos um papo aí um pouquinho sobre o Ceará, sobre também o que eles fazem, como é que acompanham. Isso é muito legal. Um pessoal bom que também acompanha o futebolês e é legal ter esse encontro com vocês. Se vocês me encontrarem, não fiquem acanhados não. Podem me chamar que a gente conversa, bate papo, bate foto. Se vocês quiserem bater foto com gente feia, a gente está por aí para bater foto também e conversar com vocês. É sempre muito bom e até uma prioridade conversar com todos vocês sempre que for possível, certo? Pois é, que Deus siga nos abençoando e nos guiando em tudo que fizermos. A gente vai conversar nesse vídeo sobre a vitória do Ceará contra o Avaí, o momento do Ceará de voltar a vencer na Série B e logo quebrando o tabu e conseguindo uma primeira vitória sob comando do novo treinador. Vamos conversar também sobre o que o Ceará tem daqui para frente e sobre esse novo reforço do Ceará, que parece irá ajudar a equipe nesse momento de Série B. O Lucas Rian, que fez uma boa estreia com a camisa do Ceará. A gente vai inclusive conversar sobre esse assunto. O Rian acha que poderia ter feito até uma estreia melhor. A gente vai conversar, a gente vai ouvir aqui o ponto de vista desse novo atacante do Ceará. Bem, com uma vitória diante da equipe do Avaí, o Ceará conseguiu melhorar na tábua de classificação dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram que o Ceará terminou a última rodada, portanto, começou a rodada anterior, a 16ª, ele terminou a rodada 15ª, quando foi derrotado pelo Paysandu. Terminou essa rodada, portanto começou a outra na 14ª posição, apenas 2 posições à frente das últimas colocações, das colocações da zona de rebaixamento. Então precisava muito vencer, uma partida muito difícil fora de casa contra o Avaí. Vídeo que o Ceará nunca tinha vencido um jogo contra o Avaí em uma Série B, só na Série A, porque quando chega na Série A, pelo tamanho que é o Ceará, ele se sobrepõe ao Avaí, visto que o Ceará passou 5 anos seguidos na Série A. O Avaí não tem conseguido isso. Mas numa Série B, é aquela de que as cotas são basicamente as mesmas, os patrocínios não diferenciam tanto, e aí as equipes acabam tendo mais ou menos, né? Quando eu digo menos, porque todo mundo tem menos do que o Santos, poder de investimento, mas ou menos o mesmo poder de investimento, tirando quando cai um gigante desses que consegue um poder de investimento maior, se financia até mesmo com empréstimo para poder ter condição de voltar rapidamente à Série A. Isso não acontece com outras equipes, que também são grandes regionalmente, o que é o caso do Ceará, por exemplo. Mas enquanto está na Série A, a condição de investimento se torna bem maior do que de outras equipes que não têm o mesmo tamanho regionalmente. O Avaí, a gente pode até dizer que em Santa Catarina ele é grande. O problema é você olhar a dimensão dos estados, a dimensão das torcidas, e isso faz diferença para a busca, por exemplo, de um patrocinador. O patrocinador, para atingir um X milhões, não paga a mesma coisa de um patrocinador para atingir um X menos 1 milhões. E esse é o grande diferencial que o Ceará consegue biscoitar quando ele está na Série A, por toda essa luta para voltar à Série A do Brasileiro. Então o Ceará ainda não tinha vencido o Avaí em Série B. Isso aconteceu pela primeira vez na ressacada nessa partida, nessa vitória por 1-0, e o Ceará fechou a 16ª rodada na 12ª posição, como dá para a gente perceber aí, com 22 pontos. São 4 pontos de diferença para o 4º colocado, que é o Novo Horizontino, que tem 26 pontos.
E são 4 pontos de diferença para o 17º, primeiro da zona de rebaixamento, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, adversário do Ceará na quinta-feira, que tem 18 pontos. Então o Ceará está ali num limbo, no meio de tabela, aonde ele tem 4 pontos de distância para cima, ele tem 4 pontos de distância para a zona de baixo dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O que o Ceará tem daqui para frente? O Botafogo de Ribeirão Preto é o adversário na quinta-feira, 9h30 da noite no Castelão. Depois o Ceará sai para enfrentar a equipe do América Mineiro. Esse confronto acontece já no domingo que vem, às 6h30 da noite, no Independência, em Minas Gerais. E vai voltar para casa no dia 6 de agosto, uma terça-feira, para enfrentar o Guarani de Campinas. Posterior a isso, volta a jogar fora, vai a Goiânia e enfrenta a equipe do Goiás, dia 12 de agosto, partida das 9h30 da noite, dia 12 de agosto, uma segunda-feira. Portanto, o Ceará volta a jogar, aí já 4 outros jogos, porque a tabela da Série B só tinha os próximos 3 jogos que estavam com suas datas desmembradas. Faltavam esses 5 que foram desmembrados nessa última semana pela CBF. Depois do Goiás, o Mirassol será o adversário do Ceará. O Ceará joga no Castelão, no dia 17 de agosto, um sábado, às 5 da tarde. Depois vai jogar no dia 21 contra a equipe do CRB, uma quarta-feira. Confronto contra o CRB das 8 da noite, numa quarta-feira. Após isso, vai jogar em casa, quer dizer, ele vai sair para pegar o CRB, vai ser em Alagoas. Então ele vai voltar para jogar em casa contra o Novo Horizontino, no dia 26 de agosto. 26 de agosto, uma segunda-feira, a partida acontece às 9 da noite. E vai jogar contra o Amazonas na rodada seguinte. A partida acontece em Amazonas, no estado do Amazonas. O jogo está marcado para as 4 da tarde, no calor de Manaus, 4 da tarde, 1º de setembro, um domingo. Portanto, como é que está a situação do Ceará? 16 rodadas disputadas. O Ceará, como a gente viu há pouco, é o 12º colocado. A 17ª rodada contra o Botafogo fora. A 18ª rodada contra o América. Aliás, contra o Botafogo fora não, contra o Botafogo em casa, 17ª rodada. 18ª rodada contra o América Mineiro fora. A 19ª rodada, o Ceará joga contra o Guarani em casa. Na 20ª, vai a Goiânia enfrentar o Goiás. Na 21ª, volta a jogar em casa contra o Mirassol. Na 22ª, o adversário será o CRB, no Repelé, em Alagoas. Na 23ª, vai jogar contra o Novo Horizontino em casa. E na 24ª rodada enfrenta a equipe do Amazonas em Manaus. Portanto, essas são as rodadas que o Ceará tem pela frente e as próximas 4 desmembradas, né? 17ª, 8ª e 9ª já estavam desmembradas. Da 20ª até a 24ª foram desmembradas agora pela CBF, né? Nesse final de semana foram desmembradas pela CBF e são esses os próximos jogos do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, na próxima rodada, quinta-feira, o Ceará vai enfrentar aí o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo é no Castelão e de cara a gente já sabe que o Ceará tem retornos. Voltam de suspensões o Saulo Mineiro, o atacante estava suspenso, ele completou a série de 3 cartões amarelos, por isso cumpriu suspensão automática contra o Avaí. Está de volta, está à disposição do técnico Léo Condé. O Recalde, o meio-campista, teve uma expulsão na partida contra o Paysandu, aquela abraçada ali no final do jogo. O árbitro até terminou o jogo, depois foi olhar no VAR. Mas olha, o árbitro ele pode expulsar depois do jogo, isso acontece muito. Então, o árbitro expulsou o meio-campista Recalde. Então, Recalde e Saulo Mineiro podem voltar das suspensões. Além disso, também deve voltar para o time o atacante Eric Pulga.
O Eric teve uma virose, mas pelas informações que eu obtive, já no final de semana, ele estava restabelecido da virose, deve treinar normalmente e deve jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Será reavaliado no departamento médico o zagueiro David Ricardo. David Ricardo marcou o gol, mas ele estava em campo sem o 100% da condição clínica. O David Ricardo tinha uma fascite plantar, que é fascite plantar. Seu pé, você toca aqui o solo e dói, porque a parte de baixo do seu pé, ela está com esse problema, com essa fascite plantar. Então ele tinha essa dor no pé, né, na planta do pé, onde toca com o calçado, no caso dele a chuteira, o chão, ele sente uma dor. Essa é uma fascite plantar. Então o David Ricardo estava com essa fascite plantar e por conta disso ele acabou ficando no final do jogo, indo, quando foi para o hotel, ficando com o departamento médico, já iniciando um tratamento, iniciando uma avaliação. Não estou dizendo que ele fica fora dessa partida, mas ele será avaliado, porque, por exemplo, hoje o Richarlison está fora do grupo, não está nem sendo relacionado para as partidas, porque o Richarlison tem uma fascite plantar. Então vejamos como é a situação do David Ricardo, se pode ser contida durante a semana para que ele participe do jogo, ou se é algo que vai tirá-lo da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então exige aí uma análise, uma avaliação melhor em relação ao David Ricardo. E lembrem-se que nessa rodada nós tivemos estreias, né? Tivemos a estreia do Lucas Rian e a estreia do volante Andrei, 2 jogadores recentemente contratados. O Lucas Rian entende, embora todos tenhamos gostado da estreia dele, que a estreia dele poderia ser ainda melhor. Acho que foi um pouco daquilo que eu esperava. Tive uma oportunidade, acho que se eu não tivesse dado mais um corte, eu tinha feito o gol. Tinha sido uma estreia até bem melhor. Mas eu acho que o Lucas ainda falta muita coisa ainda para mostrar. Tenho certeza aí que no decorrer das partidas a gente vai fazer muita coisa ainda pelo Ceará. Em relação ao Lucas Rian, acho que a grande dúvida que ficou pra gente, é claro que ele queria, como ele disse aí, ter marcado o gol. E seria ótimo se ele tivesse estreado com um gol. O Ceará ganha por 2 gols de diferença. O Ceará teve chances para isso, né? Chances reais para isso. O Ceará teria a questão do saldo, mas o mais importante foi a vitória em si. O que ficou de dúvida é, Lucas Rian pode ou não jogar ao lado de Eric Puga? Lucas Rian pode ou não jogar do lado direito do campo? Ele afirma que sim. Eu jogo na direita e jogo na esquerda, né? Para mim não tem preferência de perna, eu caio bem nas duas pontas. A característica da gente, eu e o Puga, é características iguais, eu acho, né? Acho que se for utilizado nós dois, ou então qualquer outro, ou eu ou ele, para mim eu acho que não vai fazer diferença, vai ser bom para a equipe, né? Durante o decorrer do campeonato. A gente só pensa na evolução da equipe e na melhora. Olha, ainda sobre o Lucas Rian, é muito importante a gente avaliar as coisas pelo que elas são e não pelo que a gente observa que elas podem ser ampliadamente. O que é isso? Ele jogou poucos minutos, então a gente pode dizer o seguinte, cara, imagina esse cara em campo 90 minutos. Mas lembrem-se, ninguém faz aquilo que ele fez 90 minutos. Nem ele fez 45. Ele fez na hora que teve a posse de bola, que teve a condição, que teve a busca do ataque rápido. Ninguém faz aquilo 90 minutos. Mas no que ele fez muita diferença para o Ceará. O gol sai de um escanteio numa jogada do Rian. Ele teve outras oportunidades, algumas em que ele tentou cruzar para a área, outras em que talvez, como ele mesmo disse, um drible a mais tenha sido um problema, poderia ter feito o gol, mas ele deu ao ataque uma coisa que o ataque do Ceará não vinha tendo, nem mesmo com o Eric Puga, porque eu acho que o Eric Puga ele não se encontra na melhor fase do ano. Pode até
como até nós conversamos em outros vídeos sobre, na hora da contratação do Rian, por ser um jogador rápido, a gente não tinha visto ele jogar, mas tinha conversado sobre isso. Essa questão de você ter dos dois lados jogadores rápidos e insinuantes que buscam o drible, há uma dificuldade de cobertura de marcação. A marcação vai sempre ter. São 11 contra 11. Vai ter sempre a marcação no jogador rápido, no atacante. Mas a cobertura de marcação, fica muito fácil você colocar sua cobertura do lado onde tem um cara que dribla, que vai para cima, que certamente vai levar vantagem contra o primeiro marcador. Agora, quando você tem dois, dos dois lados que fazem isso, se torna mais difícil. Então, com o Lucas Rian de um lado e com o Eric Pulga do outro, a situação para quem vai marcar fica um pouco mais complicada. E tanto ele pode melhorar o time, mostrou que pode fazer isso já na sua estreia, quanto pode ajudar o Eric Pulga também. E se os dois estiverem bem, aí o Ceará pode viver grandes momentos nesse restante de Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que não pode ser só assim, né? Não pode ser só, chegou um novo atacante, ele ampliou a condição de jogo de um atacante que a gente já tinha e aí as coisas deram certo. Tem que ser um pouco mais. O time precisa ter uma defesa forte. Foi muito importante não tomar gol contra a equipe do Avaí. Fazia um tempinho que o Ceará não tomava gol em todos os jogos. Os últimos 4 jogos o Ceará tomou 8 gols. A última partida que o Ceará ficou sem tomar gols foi contra o Sport. Precisa de um meio campo que participe das jogadas. Isso eu senti falta. Isso o Ceará não teve, nem nos seus melhores momentos dentro da partida, porque os lances de transição foram lances rápidos. Dá a bola no Rian, dá a bola rápida no Rian. E aí todo mundo partia para o ataque para dar algum tipo de opção, mas a bola era nele. Quando você está no Castelão, como vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vai ter poucas oportunidades de jogar dessa forma, numa transição rápida de contra-ataque. Ou vocês acham que o Botafogo de Ribeirão Preto vem aqui para ficar com a posse da bola, agredindo o Ceará, e o Ceará vai ter chance, vai ter corredor livre para contra-ataque? Eu não consigo ver isso como uma possibilidade real. Pode acontecer em um outro momento da partida, mas como uma possibilidade de jogo em si, não acredito que vai acontecer. Então, precisa ter o meio-campo para parar a bola, precisa ter o toque de bola necessário, precisa ter aquela transição que nem sempre precisa ser tão rápida, mas precisa ser eficiente e efetiva. É aí que entra o nosso outro analisado estreante. Nesse caso, o meio-campista Andrei. Do mesmo jeito que do Lucas Rian, a gente não pode chegar e dizer que, poxa, agora resolvido o problema. No Andrei, a gente não pode dizer que ele chegou e que não era bem aquilo que a gente queria. Porque eu estou dizendo isso porque eu já vi alguém dizendo. Pode ser que não dê certo. Contratação é assim. O cara às vezes jogou muito bem no outro clube, mas que é contratado não faz a mesma coisa. Pode ser que não dê certo. Mas eu acredito que o Andrei pode ajudar o Ceará. Hoje, vocês podem olhar para os principais times do mundo, inclusive no futebol brasileiro, que esse volantão só de marcação, que não sabe sair com a bola, eles estão sendo, esses volantes, exceções nesses clubes. Exceções, às vezes para raros momentos, e às vezes nem estão mais sendo mantidos nem renovando seus contratos. O André é um cara que sabe jogar, que sabe trabalhar com a bola no pé. Isso é um efeito positivo que o Ceará tem com a contratação dele. E eu acredito que se ele tiver ritmo, se ele tiver ajustado com os seus companheiros, que ele errou um passe nesse último jogo e houve muitas reclamações, se ele tiver mais entrosamento com os jogadores que fazem ali o meio-campo, as transições de meio-campo, os alas, que são muito acionados pelos atletas de meio-campo, os próprios atacantes, que são o alvo do meio-campo, para o acionamento ofensivo, ele vai poder dar algo que o Ceará hoje tem dificuldade de ter com os seus volantes. Então, acredito que o Andrei pode ajudar. Mostrou isso no primeiro jogo? Mostrou muito pouco. Mostrou pouco no primeiro jogo. Mas é um cara experiente, é um cara inteligente e é um cara ainda jovem, mas que tem uma certa bagagem no futebol e que tudo isso pode funcionar de forma positiva para a equipe do Ceará. Então, é a gente olhar, avaliar, aguardar
e nos inteirarmos do que vai acontecer daqui para frente, para a gente entender se o Andrei vai poder ajudar a equipe, se o Lucas Rian, que parece que sim, vai poder ajudar a equipe, e as contratações que virão, porque o Ceará ainda deve contratar um atacante, um zagueiro e um meia, e esse atacante provavelmente o Thalisson, que é o jogador que o Ceará estava muito próximo de fechar nos últimos momentos, um atleta da equipe do São Caetano, que no primeiro momento já estava tudo acertado entre ele e Ceará, faltava a questão do São Caetano, e agora a impressão que eu tenho pelas informações é que a situação dele com o São Caetano também está muito próxima de uma confirmação, de uma definição para ser mais um atacante de lado. E fechando com ele, o Ceará ainda quer um zagueiro, ainda quer um meia e vai se colocar, até o dia 2 de setembro, a janela de transferências, diante do mercado para que possa obter outros reforços, outras contratações, como carências que podem aparecer no grupo ou como opções, oportunidades que o mercado pode dar à equipe do Ceará. Bem, galera, foi muito bom conversar com vocês, foi ótimo ter esse momento aqui para a gente bater papo. Se vocês acharem que o vídeo é digno, então o seu like é muito importante para a gente, é importante para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas possam acompanhar a gente. Se você ainda não é inscrito, eu queria pedir que, se você gosta do conteúdo, inscrição é importante. A inscrição você não paga nada, mas o YouTube, através do sininho lá, você se inscreve e depois ativa a notificação, vai te notificar dos novos vídeos e aí você vai acompanhar de forma mais rápida o nosso conteúdo, e é isso que a gente quer, ter vocês aqui conosco para a gente ter um conteúdo sempre melhor. Estou sempre acompanhando os comentários de vocês, estou sempre tentando implementar coisas novas que vocês muitas vezes me dão um toque que seria interessante para a gente poder conversar mais e mais sobre assuntos ligados à equipe do Ceará, e é sempre bom ter esse momento com vocês. Então, um abraço, galera, a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, em outros vídeos. Até lá!